Como utilizar bem a Bíblia Sagrada? Quais os passos da leitura orante da Bíblia? Como aproveitar melhor o seu conteúdo? Olá, graça e paz, boas-vindas a Gotas do Evangelho do Dia, domingo 19 de setembro. Hoje a igreja faz memória a São Januário. A proposta hoje, nesse domingo, como já falamos no início do mês, é cada domingo estar falando, trazendo alguma informação sobre o uso da Bíblia, a Bíblia e assim por diante. E hoje, de forma especial, vou te passar, claro, de forma muito simples e muito rápida também, porque o nosso tempo aqui é limitado, os 6 passos para a leitura orante da Bíblia. E vou me valer do trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 29 a 31, que diz o seguinte: O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que eu posso, se não há ninguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. Então, olha aqui, um chefe de uma rainha lá, que zelava pelos bens da rainha etíope, viajando na sua carruagem, lendo a Bíblia, por inspiração de Deus. Filipe se aproximou e ouviu que ele lia o trecho de Isaías e lhe pergunta: tu entendes isso? E o cara diz: mas cara, como que eu vou entender se não tem quem me explica? E então Filipe subiu e lhe explicou as Escrituras. Bom, há um método para a leitura orante da Bíblia, mas assim, teologicamente chamado de Lectio Divina. Aqui vou falar uma linguagem assim bem prática, bem simples, para o povão que de repente nunca ouviu falar em leitura orante, ou mas que já ouviu falar, mas não sabe bem quais são os passos. Então, por favor, é algo assim bem simples para o povão poder entender um pouquinho da leitura orante da Bíblia. Pois bem, primeiro, trazer presente a imagem da montanha. Jesus, sempre que queria rezar, ele ia para a montanha. Várias passagens na Bíblia aconteceram na montanha. Os 10 mandamentos, o Monte Sinai, o Monte das Oliveiras, o Monte Calvário, o monte. Várias vezes Jesus subiu o monte para rezar. Então eu me valho aqui, de forma assim simbólica, figurada, da figura da montanha para explicar os 6 passos da leitura orante, que começa com R, E, M, R, C, C. Então, para memorizar facilmente os 6 passos da leitura orante, lembre sempre, REM, R, C, C. REM, R, C, C. Por que a montanha? Então, vamos ver quais são os 6 passos. Recordar, escutar, meditar, rezar, contemplar e comprometer. São os 6 passos da leitura orante. Recordar a vida como ela é, você está no topo da montanha, aí você sobe para escutar, sobe mais um pouco para meditar, aí você reza e desce contemplando e volta para a superfície, assumindo um compromisso na sua vida real. Nesse domingo, eu vou estar falando um pouquinho mais dos REM, do recordar, escutar, meditar, e no domingo que vem, então, falarei um pouco mais do rezar, contemplar e comprometer-se. Vamos lá, então. Recordar. O que é recordar? É como a vida é hoje. Então, quando eu vou, imagina que eu vou pegar a Bíblia, eu antes de pegar, mesmo que eu já saiba o trecho que eu vou ler, ou que eu não saiba, recordar, bom, como está a vida hoje? Que respostas eu estou buscando?
Agora, por exemplo, nós estamos vivendo essa pandemia, vacina, né? Talvez eu tenha uma doença na família, talvez eu tenha um desemprego. Recordar a vida como ela é, como ela está no momento. Recordar. Esquece por enquanto aqui a Bíblia, né? E recorda e pense na vida como ela está hoje, recordar a vida como ela é. Aí então você abre, se já escolheu o trecho que vai ler, ou se não, você vai então para o escutar, ou seja, você vai ler em voz alta ou alguém lê para você. E a gente recomenda, leia uma vez, 2, 3 vezes. E é claro, se você não tem muito hábito da leitura, pegue trechos curtos, 2 versículos, 3, 4, leia uma vez, 2, 3, leia e escute, né? Leia em voz alta para você mesmo escutar. Escutar. Então, olha só, você partiu da vida como ela é, recordar a vida como ela está, o que eu estou buscando, o que eu preciso, o que eu espero encontrar na palavra de Deus, com base na vida real, recordar. Aí eu escuto, né, o que a palavra de Deus me diz. Escutei. Agora, eu escutei, é hora de meditar. Opa! Então eu tinha lá a vida real, eu subi a montanha, eu escutei, né, ou eu li o trecho que eu escolhi. Agora é hora então de silenciar e meditar. O que a palavra de Deus quer dizer para mim? Com base naquilo que você recordou aí no pé da montanha, ou recordar a vida. Agora você escutou, e então você sobe um pouco mais e agora vai meditar. Puxa vida, o que Deus quer dizer para mim com essas palavras da Bíblia Sagrada? Você vai perceber que, às vezes, o mesmo texto, o mesmo versículo, capítulo que você leu, num momento da vida te fala uma coisa, no outro te fala outra. Até porque a vida é dinâmica e a Bíblia não é uma palavra estática, fechada, ela é dinâmica. Às vezes, 3, 4 pessoas leem o mesmo versículo, o mesmo texto, e Deus fala diferente para cada um deles. A Bíblia não é muito para a gente entender, é para meditar e deixar Deus agir no nosso coração. Então, nesse domingo, nós falamos aqui dos primeiros 3 passos. Recordar a vida como ela é, escutar o que Deus diz para mim, né? Escutar a palavra de Deus e agora meditar. Puxa vida, agora deixa Deus falar comigo. Deixa Deus falar comigo. Eu fico meditando por alguns instantes, 1 minuto, 2 ou 3, conforme o texto, fico meditando. No próximo domingo, então, eu vou falar dos outros 3 passos, né? Que é o rezar, o contemplar e o comprometer-se, certo? Lembra sempre de curtir, de comentar, compartilhar, inscrever-se no nosso canal. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, também no Spotify. É só procurar por Professor Privado. Vamos então ao verso deste domingo. Recordar a vida e ouvir a palavra. Em silêncio se recolher. Depois é hora de rezar, com os olhos de Deus contemplar e então se comprometer. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. São Januário, rogai por nós. Um beijo na sua alma, Deus nos abençoe.